pessoal. Vamos dar início aqui à entrevista coletiva com o técnico Paulo Roberto. Paulo, bom dia. Bom dia, Paulo, depois do jogo contra a Ferroviária, você deu aquela declaração um pouco mais forte. Eu gostaria de saber como que o grupo reagiu à sua declaração. Uma declaração normal de avaliação de futebol. Eu sou um treinador que eu não fico, sabe, eu assumo toda e qualquer responsabilidade, mas o que é fato tem que ser falado, entendeu? O que é fato tem que ser falado, e isso é falado também com os atletas. Na realidade, naquele jogo nós erramos muito, né? Falhamos muito. Dos 4 gols, pelo menos 3 foram de falhas individuais. E isso é um fato. Então, eu não vejo por que você não colocar. Coloquei, depois colocamos para eles, da mesma forma que elogiamos no jogo, nesse último jogo com a Ponte, né? Elogiamos bastante o primeiro tempo deles, né? O que eles fizeram no primeiro tempo. E a nossa maneira de trabalhar sempre foi essa. Eu sou o primeiro a sair em defesa dos nossos atletas, mas também sou o primeiro a cobrar quando tem que cobrar. E cobrar, mas sem desmerecer, sem desrespeitar. Eu acho que futebol, você não pode deixar de analisar as coisas de forma que as coisas aconteceram. Porque às vezes a gente vê muita análise que não condiz com o que aconteceu no jogo. Entendeu? E eu procuro, né, independentemente de ser na minha chegada ou não, falar aquilo que aconteceu. Então o grupo reagiu normal, entenderam, né? Entenderam, concordaram e até deram a resposta no jogo seguinte. Pelo menos a nível de concentração, né? Tá mais concentrado no jogo, eles deram a resposta, então, e foram elogiados também. Já no final do jogo, dentro do vestiário, nós elogiamos pelo primeiro tempo que eles fizeram. Paulo, bom dia. Vai ter uma maratona de jogos na próxima semana, né? Já tem uma viagem longa aí para Catalão no próximo sábado, no qual vocês ainda têm chance numa classificação na Série D. Como montar esse time, né? Já visando semana que vem, que tem na terça, na sexta e no sábado, né? É aquilo que nós falamos com vocês anteriormente. Na nossa avaliação, nós já não temos um elenco uniforme para uma competição. Quando eu falo uniforme, vou falar o português mais claro. Um elenco com pelo menos 2 jogadores do mesmo nível para cada posição. Tem posição que nós temos apenas um. Imagine para 2 competições. E nós vamos ter que decidir o que é que nós vamos fazer a partir desse jogo lá contra o Crack. A gente decidiu o que nós vamos fazer daqui para frente, mas realmente é um elenco assim, muito limitado em termos de números, tá? E de opções para 2 competições simultâneas. Bom dia, Paulo Roberto, Renato Canadinho, Portal Nova 15 e Rádio Educadora. Paulo, 2 perguntas em uma. Primeiro, a questão em relação às reais chances em relação ao Campeonato Brasileiro da Série D, né? E segundo, o grupo já entendeu a filosofia do trabalho do Paulo. É possível observar, né, pela concentração, pela maneira que vocês jogaram contra a Ponte Preta, basicamente o mesmo time que vem jogando no Campeonato Nacional. E a maior dificuldade, Paulo, o que é realmente a maior dificuldade para esse elenco que, infelizmente, não conseguiu aproveitar essa grande oportunidade dentro do cenário nacional? Olha, eu acho que as chances com relação à Série D, matematicamente, elas ainda existem, né? Nós não estamos aí fora da competição ainda. Elas diminuíram, mas elas ainda existem. Agora, a questão do grupo assimilar, é óbvio que quando você tem um grupo já no meio de uma competição, para que o grupo assimile, e principalmente quando o grupo não vem em um bom momento, né, que é o que ocorreu quando nós chegamos, já não estavam num bom momento, para o grupo assimilar existe uma dificuldade um pouco maior do que quando você inicia um trabalho, participa da montagem, participa das escolhas. Então a dificuldade é menor, para que o grupo assimile e entenda a sua maneira de trabalhar, a sua maneira de jogar. Então eu acho que a dificuldade que o grupo ainda tem
eu acho que isso é normal. É normal pela forma que nós assumimos a equipe, no momento que nós assumimos a equipe, e assumir com a competição em andamento. Então, isso aí é normal. Eu acho que com o passar dos dias, dos jogos também, porque nós temos aí uma outra competição iniciando, eles vão assimilando. Eu acho que já houve uma certa assimilação por parte de alguns, mas não tem como nós conseguirmos isso aí da noite para o dia. Bom dia, Paulo. Edson Severo, Rádio Difusora, programa Passe de Letra. Você fez uma colocação aí que a equipe vamos falar da Copa Paulista, né? Da primeira partida contra a Ponte Preta. A equipe, você disse que fez um primeiro tempo muito excelente, muito bom. A gente também estavam aí e vimos isso. Mas você acha que a equipe, com esse elenco, ela está só para meio período de cada partida? Ela tem por exemplo, antes a gente achava que era o preparo físico, condenamos várias vezes o professor o preparador físico, né? Mas você acha que é o máximo dessa equipe jogar meio tempo e não dar sequência à continuidade da partida? Não, eu não acho que seja nem a parte física e nem que seja isso. Eu acho que é público e notório que nós também ainda não temos um elenco equilibrado a nível de opções para que você possa, durante as partidas, fazer as substituições que são necessárias devido às características dos jogadores que você tem aqui fora, devido à experiência dos jogadores. É só vocês verem as substituições que nós fizemos no segundo tempo, de bons jogadores. Usamos um garoto da base, mas que não está pronto ainda. Não está pronto para um jogo como esse. Nós precisávamos, nesse jogo passado, mexer no meio-campo, não por deficiência técnica de ninguém, mas para colocar um gás novo, um jogador descansado, né? Um jogador um pouco mais cascudo, e nós não tínhamos no banco nenhum. Os 3 de meio-campo que iniciaram terminaram o jogo. Então, eu acho que isso aí também, quando você não tem um elenco equilibrado, quando eu falo equilibrado, são 2 jogadores para cada posição e 2 jogadores bem nivelados, que é como se, na minha ótica, é como você compõe um elenco. 2 jogadores para cada posição e que não se diferencie muito com relação à qualidade técnica. Às vezes até uma característica um pouco diferente, mas a qualidade técnica não pode ser muito diferenciada para baixo um do outro. E hoje nós não temos um elenco assim, isso é fato. Isso é fato. Entendeu? Então, às vezes, no segundo tempo, tem alguma situação que precisa ser feita e que você não tem um jogador com a mesma experiência, com a mesma rodagem daquele que está dentro de campo. Hoje, no futebol, dificilmente você inicia com os extremas e termina com os extremas os 90 minutos. Você, na maioria das vezes, tem que mexer nos 2 extremos, pela função que é dada hoje aos extremos, ofensiva e defensiva. E jogadores de meio campo, a mesma coisa, são jogadores que é o coração de uma equipe, né? Normalmente vai cansar um pouco mais, né? Vai se desgastar mais, e você precisa colocar gás novo ali no setor de meio campo. E você não tem ainda hoje um elenco que te dê essa condição. Então, eu acho que é mais por aí, eu não vou nem aqui achar que é o preparador, que é o preparo físico anterior, eu não vejo muito por aí. Eu vejo hoje, devido a você não ter um equilíbrio no elenco, para você poder fazer essas substituições com jogadores mais descansados, mas que tecnicamente sejam mais ou menos do nível daqueles que estão atuando. E outra coisa, desculpe prolongando a pergunta, né? Você disse claramente agora que o elenco é deficitário, né? É pouco, né? Reduzido. Isso. Um elenco que tem qualidade, mas que não tem as opções necessárias para você poder utilizar durante as partidas. Isso. Aí você tendo ainda chances de classificar no Brasileiro. Aí, com o início de uma Copa Paulista, quais as providências estão sendo tomadas para que aconteça que isso evolui no termo de qualidade de elenco? Nós estamos aí buscando, mas veja bem, se vocês forem acompanhar, as 4 divisões nacionais estão em andamento. E os jogadores que nós conhecemos, estão todos eles empregados, jogando o Campeonato Brasileiro, inclusive a mesma divisão que a nossa. Então, o que quer dizer isso aí? Por exemplo, algum jogador de Série D, que atenderia a nossa necessidade hoje até a nível de futuro, não tem como você trazer agora, porque não pode atuar.
no máximo na Copa Paulista. E você não consegue trazer nesse momento. Entendeu? Então, os jogadores que você conhece e que poderiam estar nos ajudando aqui para poder compor esse elenco e te dar mais opções, estão todos empregados. Então, não está fácil você trazer da noite para o dia. Contratar por contratar também não adianta. Então, hoje, qualquer contratação que nós fizermos, se possível, tem que ser contratação já visando, inclusive, a Série A2 da próxima temporada. Tem que ser com esse perfil. E jogadores com esse perfil, na sua grande maioria, estão todos trabalhando e empregados. Bom dia, Paulo. Gabriel Turala de Piramundo. Paulo, o 15 estreou com vitória numa competição que detém o título, né? Então, o 15 foi campeão ano passado, mas com um elenco que era um pouco mais delicado do que esse atual. Então, dá para ver também, vendo a montagem dos times e dos elencos na atual Copa Paulista, e vendo times, por exemplo, como o Juventus, que estreou contra um time B do Bragantino, que é o time que disputou a Série A3 e levou 5, que existem algumas equipes que mostram o quanto a Copa Paulista é equilibrada. Um pouco mais levado para baixo, mas mesmo assim há bastante equilíbrio na competição. O 15 foi campeão aproveitando muito isso no passado. Jogou com muita raça e conseguiu alguns resultados que pareciam foram surpreendentes, de certa forma. É o caminho do 15 explorar essa questão do equilíbrio da Copa Paulista para montar um elenco para a Série A2 ou até mesmo ser campeão da competição? A Copa Paulista, eu sempre falo, a cada ano que passa, a Copa Paulista, o sarrafo vai subindo um pouco, né? A nível de equipes que montam com o objetivo de alcançar o quê? Os principais objetivos da competição, que é a Copa do Brasil, né? E a Série D, né? Quer dizer, os objetivos já aumentaram, e com isso algumas equipes também já formatam seus elencos de uma forma diferente. Se você for buscar aí hoje, eu tenho 4, 5 equipes na minha cabeça em mente, que eu venho acompanhando, que mantiveram a sequência do trabalho do estadual e estão se reforçando para a Copa Paulista, visualizando o quê? Uma dessas duas vagas. Então, a Copa Paulista, ela não é mais aquele nível que você... só 2, 3 equipes que brigam para... Por que vocês acham que a Ponte Preta colocou um time... Tudo bem, que pode ser um time jovem, por que eles colocaram? Pelo objetivo que a competição oferece. Então, eu acho que é uma competição onde você tem que ter, logicamente, uma equipe bem montada, para que você possa brigar pelo objetivo final da competição. E não é uma competição que fala assim, a Copa Paulista, porque nós fomos campeões, que nós somos favoritos. Não, o campeonato passado é o passado e esse é outro. Tem outras equipes também hoje buscando isso aí. Então, eu acho que é uma competição que nós vamos ter as mesmas dificuldades que estamos lutando na Série D, mas que nós vamos ter também que tentar ter um elenco um pouco mais equilibrado para você tentar brigar pelo objetivo da competição. Se isso não ocorrer, que você deixe no final da temporada um legado de pelo menos aí uma espinha dorsal para uma Série A2. Aquilo que eu sempre falo, não pode você participar de 2 competições no segundo semestre e chegar no final da temporada você não deixar uma espinha dorsal para a temporada seguinte. Então, aquilo que eu estou falando aqui para vocês, toda e qualquer contratação daqui para frente, se possível, né? Porque quando eu falo possível, né? Vocês entendem bem, tem que ser jogadores que você visualize que vão ser úteis na Série A2, é o que nós estamos procurando fazer. Mas não estamos, a própria diretoria do clube, não estamos de braços cruzados, não, estamos buscando sim, temos conversado bastante com os jogadores e até espero que essa semana próxima a gente tenha alguma novidade, se não de 4, 5, mas pelo menos 1, 2 contratações. Eu, particularmente, acho que para a sequência do trabalho, nós precisaríamos de 5 a 6 contratações de jogadores com esse perfil que eu estou contando para vocês. Gustavo Tomazelli, Rádio Clube Americana. Paulo Roberto, prazer conversar contigo. Você já chegou um bom tempo no 15, já deu para dirigir algumas partidas. Você vê evolução desse elenco que agora você está conhecendo, já deu para dirigir, você vê evolução especialmente numa sequência complicada que pode ser decisiva para a temporada inteira, o jogo de sábado, que pode ser a última chance na Série D, já na terça-feira ter outra batalha pela Copa Paulista para manter, digamos assim, o time brigando pelas 2 competições? Veja bem, a nossa preocupação, inclusive, no planejamento nosso, não era colocar uma equipe assim, praticamente a equipe da Série D, nesse jogo com a Ponte. Não era isso que estava no planejamento.
mas nós avaliamos isso que você acabou de colocar. É uma competição onde nós estamos aí numa situação difícil e uma outra que já está iniciando. E que, de repente, você não está bem numa, e se você não inicia bem na outra, você começa a diminuir também o quê? As suas chances de passar para a fase seguinte, porque é uma competição que classifica 2 apenas de cada grupo, não é isso? E o terceiro melhor colocado do geral? Procede? Então não é uma competição onde você tem aí 50% de chance de classificação. Entendeu? Então a nossa preocupação era tentar iniciar bem, até para que você possa, de repente, no momento que você não tiver mais chance de acontecer de não estiver na Série D, você poder focar única e exclusivamente na Copa Paulista. Então, existe também essa preocupação, nós temos enxergado isso aí também, e começamos bem, mas já temos um outro jogo na terça-feira, e vamos chegar aqui no domingo às 6 da manhã. Vamos ter um grupo que praticamente você não vai treinar para o jogo de terça-feira. Como praticamente para esse jogo lá em Goiás, nós praticamente não treinamos também. Agora, hoje à noite, vai fazer as 48 horas que são necessárias pela parte fisiológica para que o atleta se recupere de uma partida para outra. Então, fizemos um trabalho, sabe, bem assim, diminuímos bastante o volume do trabalho, não fizemos o que é necessário, porque vamos ter uma viagem aí de 8 horas e meia. Aí, chegando lá, vamos fazer um trabalho leve na véspera do jogo. Chega aqui no domingo, né? Chega no domingo aqui, você recupera o jogador na segunda-feira pela manhã, tem um jogo terça-feira. Então isso aí também quebra a tua sequência de treinamentos, que para mim que estou chegando, é muito importante você poder conhecer melhor o grupo, né? Mas é o que nós temos, e nós temos que também abraçar essa situação aí e resolver o problema. Paulo, nesse último jogo contra a Ponte Preta, tivemos a presença do Leonardo. Ele que não estava sendo aproveitado, estava um bom tempo no banco de reservas. Você pretende colocá-lo nesse jogo em Catalão como titular? A ideia é essa. Até porque nós também temos que usar as competições para conhecer melhor o elenco, né? Alguns nós conhecemos bem, mas uma minoria. O próprio atleta que vinha atuando no gol já foi meu jogador, inclusive, mas há muito tempo atrás, né? E nós vimos a necessidade de, até para a sequência de jogos também, de repente, em algum setor que nós achamos que tem que se mexer para você também observar e poder conhecer melhor o atleta. Então, dentro disso aí, nós usamos o Léo e provavelmente para essa partida, essa próxima partida, o Léo deve iniciar. Paulo, tudo bem? Bom dia, Rodrigo Caetano do Portal Nova 15. Segunda semana de trabalhos, você já falou muita coisa em relação à parte tática, técnica, ao elenco reduzido. Se não bastasse isso também, as contusões, muita gente no DM também, né, Paulo? Eu queria que você falasse um pouquinho da sua relação, né, a sua sintonia com a direção de futebol, né? Sobretudo com o Douglas, que tem sido muito criticado e pressionado pela torcida também. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua relação com ele, né? Qual que é o bate-papo em relação à chegada, à vinda, se você já indicou, se há uma previsão, porque o torcedor ele está eufórico com a sua chegada, mas, entretanto, ele quer também um time competitivo, não somente para a Série 2, como ele estava na expectativa em relação à Série D, que para nós e para a torcida era a menina dos olhos desse ano. Infelizmente, o 15 tem remotíssimas chances de classificação e agora fica apenas a Copa Paulista e o torcedor fica um pouco apreensivo em relação a isso. Você pode dizer um pouquinho sobre a sua relação com a direção de futebol e também, a gente estava batendo um papo em off, né? Que existem muitos departamentos no futebol. Queria que você falasse um pouquinho também a sua relação com o pessoal de análise de desempenho. Se você conversa muito com eles, mapeamento de jogadores. Fala um pouquinho para nós sobre isso, por favor. A relação normal, até porque existe uma relação de dirigentes, né, que comandam o clube e de uma comissão técnica que comanda o trabalho. Né? No futebol, eu vejo o futebol dessa forma. Quem comanda o clube são seus dirigentes. Quem comanda o trabalho tem que ser a comissão técnica, no caso o treinador. Certo? E a relação tem sido normal, até porque quando eu vim para cá, todos já me conheciam, sabiam o meu perfil de profissional, e eu também conheço todos que estão aqui. Então, eu sempre vejo o futebol dessa forma, e a nossa relação tem sido normal. Agora, existe essa dificuldade, primeiro, um pouco financeira, e segundo, que os jogadores que nós achamos que poderia vir para agregar,
para realmente te dar melhores opções, estão todos empregados. Tem jogadores de Série A2 que estão na Série C do Campeonato Brasileiro. Você não tira jogador da Série C para a Série D, é muito difícil. E jogadores da Série D, que nós conhecemos também, não podem sair da D para vir jogar na D. Então nós chegamos num momento muito difícil até para você poder contratar, devido a esse aspecto. Agora você não vai contratar qualquer um, liga o empresário aqui, o Joãozinho, o Manelzinho, não é assim que eu trabalho. Quem me conhece sabe que não é assim que eu trabalho. Nós vamos errar, mas vamos errar com as nossas convicções. Tá certo? Então, se fosse dessa forma que eu trabalho, se eu trabalhasse dessa forma, já tinha 4, 5 jogadores aí. Não é assim que eu trabalho. Então, a gente trabalha em cima de um conhecimento sobre o atleta. Nós ouvimos todos do clube, ouvimos análise, desempenho, ouvimos todos. Até porque futebol, você está sempre aprendendo e ninguém é o dono da verdade. Mas a tomada de decisão, a palavra final, no momento da escolha de jogadores, isso aí eu não abro mão, como não abri em lugar nenhum que eu trabalhei. Seguindo essa linha da pergunta do Rodrigo Caetano, Paulo, o quanto isso atrapalha dentro do campo, o quanto isso atrapalha essa cobrança da torcida, principalmente em cima do gestor de futebol, o quanto isso atrapalha o desempenho dos atletas e o que deixar de recado para a torcida, né? O que o Paulo Roberto pode deixar de recado para a torcida para amenizar essa frustração, principalmente diante da campanha dentro do Brasileiro. É uma situação, né, que assim, eu nem gostaria de tocar nesse assunto, mas vocês que estão vivenciando o clube há mais tempo que eu, dia a dia, é uma situação que vocês já conhecem, né? Cobrança de torcedor em cima de A, B, C, D. Nós até observamos alguma situação com relação a isso, mas aquilo que eu sempre falo, eu gosto de analisar as coisas quando eu estou dentro do processo. Quando eu não estou dentro do processo, é lógico que eu ouço, eu observo, mas eu procuro não opinar. Agora, é lógico que o torcedor está insatisfeito, a gente entende. E a única coisa que eu posso falar para o torcedor é que nós viemos aqui com o objetivo de tentar alguma coisa numa situação que já estava muito difícil, que é a Série D, e até sem você poder também, de repente, contratar para você poder ter mais opções no elenco. Um momento dificílimo, tanto dentro de campo como para você reforçar. Isso aí tinha que ter sido feito lá no início, no planejamento, lá atrás. As escolhas com jogadores, com o perfil da divisão, a manutenção, na minha ótica, a manutenção daqueles principais jogadores da Série A2, uma espinha dorsal, pelo menos eu vejo assim. E aí você ia ajustando, né, trazendo uma minoria, mas isso aí não se teve condições de fazer, né? Eu acho que também a questão financeira às vezes também influencia, né? E aí você também tem que entender esse lado, mas o planejamento tinha que ter começado lá atrás. Você não pode querer fazer um planejamento com 6, 7 rodadas da competição. Aí para você replanejar já é mais difícil. Então tudo isso aí, e tudo isso a gente entende, e o torcedor a gente entende também. E a única coisa que eu posso falar é que dentro daquilo que nós estamos podendo fazer, está sendo feito. Eu gostaria sim de apresentar 4, 5 nomes aí que eu acho que a gente precisaria para dar uma oxigenação nesse elenco. 4, 5, 6 nomes, pelo menos de início. Mas no momento não conseguimos, devido à questão que eu estou falando para vocês, de jogadores tudo em atividade nas divisões do Campeonato Brasileiro. E também um pouquinho, quando eu falo um pouquinho, até estou sendo modesto, a parte financeira, né? Você hoje trazer o jogador para uma Copa Paulista, hoje é difícil um jogador que está numa Série C, numa Série D, você só com a Copa Paulista, que você tem para oferecer de salário, no momento para o jogador, apesar da camisa do 15, né? O 15 ser um clube muito atrativo para você fazer contratações, fica um pouco difícil, mas eu acho que terminando aí, tem 2, 3 rodadas da Série D, tem muitos jogadores aí de Série A2 atuando em Série D, e também a Série C já está quase se definindo aí. Você consegue, pelo menos aí, já trazer alguns jogadores para que você trazer, mas com esse pensamento de incluí-los aí vamos supor que na Copa Paulista, mas já com o pensamento de você ter uma espinha dorsal de 7, 8, vamos lá, já para a Série A2, para que você não tenha que começar o campeonato, a preparação, né, o planejamento, não começar do zero.
Paulo, chegou um nome para nós de Diogo Carlos, que jogou na Santista na Série 2, estava no Paraná. Existe alguma coisa de contratação para cima desse jogador aí? Não, para mim não chegou nada. Até agora é o que jogou na Santista, né? Se eu não me engano. Estava no Paraná. Se eu não me engano, é um extrema, não é? É um meia. Meio campo, né? Extrema, né? Mas não chegou assim. O meu conhecimento não chegou. Não chegou não. Não chegou não. Ô Paulo, se você me permite insistir, né, ainda em cima do que o Vitor falou, do que o Renato falou, sem querer ser insistente, né? Para você é mais difícil, é mais dificultoso, né? Com toda essa dificuldade financeira, de jogadores na Série D que não virão, você tem que se planejar para a Copa Paulista e depois fazer um novo planejamento para a Série 2, basicamente, dentro do que a gente está acompanhando aqui, será basicamente isso que vai ocorrer, Paulo? Eu acho que o planejamento de uma Série A2, com as equipes que participam da Copa Paulista, ele inicia-se já na Copa Paulista. Ele não vai iniciar no final da Copa Paulista. Vou voltar a falar que vocês, não sei, acho que eu já até citei isso com algum de vocês. O planejamento do último acesso da Série A2 de São Bento, ele iniciou-se na Copa Paulista, que não se fez uma boa campanha. Não se fez uma boa campanha. Mas já se trazendo durante a competição, inclusive, não se trouxe desde o início, mas durante a competição, peças que nós já sabíamos que tinham o perfil da Série 2. Então, trouxemos 8. Dos 8, 6 foram titulares na Série 2. Então, eu acho que o planejamento da Série 2, ele tem que iniciar-se a partir da Copa Paulista. Você já começar a fazer alguma coisa. Você não pode esperar acabar a Copa Paulista para planejar a Série 2. Não, aí está muito em cima. Obrigado, Paulo. Obrigado a vocês. Tranquilo, gente? Hoje tinha que ser meio corrido.